Os pais querem conceder com prazer quando seus amados filhos lhes pedem algo. Quanto mais, como será o coração de Deus Pai, que é todo-poderoso e o próprio amor? Ele deseja dar resposta a tudo o que pedimos e nos presentear com o melhor. No entanto, quando os filhos pedem a Deus também, existe uma forma que agrada a Deus e Ele responde logo. Vamos descobrir neste episódio o que devemos pedir segundo a vontade de Deus. Mateus 7:7-11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Se lermos Mateus 7:7, Jesus, que é o Filho de Deus que veio em carne a esta terra, disse: Pedi e dar-se-vos-á. Esta palavra está cheia do amor do Senhor, que deseja que nós recebamos a bênção como filhos de Deus. Então, o que é que deverão pedir os filhos de Deus em nome de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, devemos pedir o poder e o rosto de Deus. Salmo 105:4 cita: Buscai ao Senhor e o seu poder, buscai sempre o seu rosto. Primeiro, buscar o poder de Deus refere-se a pedir a fé que crê no Deus Criador. Ao levar a vida de fé, necessita-se sim ou sim da fé, isto é, o poder ou capacidade de Deus. Com a força e esforço próprio, é difícil orar inclusive 30 minutos. No entanto, se Deus dá a capacidade, é possível orar com plenitude espiritual, inclusive 1 ou 2 horas. Para as pessoas do mundo é realmente difícil deixar o álcool e o cigarro. Mas se Deus dá a capacidade, pode deixá-los de uma só vez. Da mesma maneira, para nós descartarmos o pecado, vivermos conforme a palavra de Deus e vencermos o mundo, devemos ter a capacidade de Deus. A seguir, buscar ou pedir o rosto de Deus não significa literalmente desejar ver o rosto de Deus, mas sim esforçar-se por saber quem é Deus. O ir conhecendo sobre Deus através dos 66 livros da Bíblia, por que Deus é nosso Pai e por que a palavra é Deus, ao ler a Bíblia e assistir ao culto depois de aceitar a Jesus Cristo, é buscar o rosto de Deus. Em segundo lugar, devemos buscar ou pedir pelo reino de Deus e sua justiça. Jesus prometeu em Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que significará buscar o reino de Deus? Significa orar pela salvação das almas, isto é, a evangelização mundial, para que todas as pessoas se convertam em filhos de Deus. Além disso, pedir pela justiça de Deus faz referência a orar para santificar-se, ao assemelhar-se à santidade de Deus. O nós alcançarmos a santidade descartando o pecado e praticando pela verdade é cumprir a justiça de Deus. Tal como diz 3 João 1:2, uma pessoa que foi prosperada em seu espírito, ao pedir a justiça de Deus, vai bem em tudo e recebe também a bênção de saúde. Por isso, se é um crente sábio, deve primeiro ansiar a santidade e esforçar-se para alcançá-la. Em terceiro lugar, deve pedir para ser um obreiro de Deus, para cumprir bem seu dever. Nós fomos salvos pelo amor da cruz do Senhor. Uma pessoa agradecida por essa graça e amor, esforça-se por ser fiel ao reino de Deus, seja como for. Por isso, anseia também um dever na igreja. Uma pessoa que chegou a ser assim obreiro, deve pedir para cumprir bem seu dever. A obra de Deus não se faz pelo conhecimento, capacidade e experiência humana, assim que deve pedir em oração para receber capacidade e dar frutos. Tal como assinala Apocalipse 2:10, sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Deus recompensa aos que o buscam e paga conforme o que fizeram. No mundo também, se estuda com diligência, pode entrar numa boa universidade e se trabalha arduamente, pode ascender de posto e receber um melhor tratamento. Da mesma maneira,
se no Senhor também cumpre bem com o dever dado, chega a receber o amor e reconhecimento de Deus, e assim lhe é dado um dever mais grande e muitas recompensas. Assim, a recompensa que se recebe no céu é tão gloriosa que não se pode comparar com o que se recebe nesta terra. Por isso, espero que peçam de todo o coração por ser obreiros preciosos de Deus. Em quarto lugar, devemos pedir pelos alimentos de cada dia. Isto significa que deve pedir as coisas necessárias para o viver diário neste mundo. Ao receber resposta em nossos alimentos, moradia, roupa, trabalho e saúde também, poderemos usar suficientemente para cumprir o reino de Deus. Não devemos estar quietos pensando, Deus me dará sem que eu peça porque conhece minha situação, mas sim orar pelo que necessitamos. Mas existe o caso em que Deus não dá, por mais que lhe peça. Este é o caso de pedir para usar para o desejo carnal, assim como menciona Tiago 4,3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Uma pessoa assim pode ir pelo caminho da morte ao dar à luz cobiça e cometer pecado. Por isso, o Deus de amor não pode responder-lhe. A seguir, diz a passagem de Mateus: buscai e achareis. O que é que teremos perdido para que Jesus nos inste a buscá-lo? É a imagem de Deus que perdemos. O primeiro homem, Adão, era um espírito vivente que foi criado segundo a imagem de Deus. Ao não ter maldade em absoluto, viveu no jardim do Éden com abundância e comunicação com Deus. Mas ao cometer o pecado de desobediência, comendo o fruto que Deus proibiu, finalmente chegou a morrer. Aqui, com morrer, não se refere simplesmente à morte física, na qual o alento se corta, mas sim à morte do espírito. Tal como diz 1 Tessalonicenses 5,23, o ser humano foi criado originalmente com o espírito que pode comunicar-se com Deus, a alma que recebe o domínio do espírito e o corpo que é a morada de espírito e alma. No entanto, ao infringir a ordem de Deus, o espírito que é o amo do ser humano morreu. Quando o espírito de Adão não havia morrido, comunicava-se com Deus sendo espírito vivente. No entanto, ao morrer o espírito devido ao pecado, já não podia comunicar-se mais. Adão, que pecou, e todas as pessoas que herdaram seu sangue, perderam a imagem de Deus ao morrer o espírito. Assim mesmo, tal como está escrito em Eclesiastes 3,18, chegou a viver não diferente dos animais, buscando o vão e luxurioso segundo a direção do inimigo, diabo e Satanás. Para que nós que vivíamos na maldade ao perder o todo do homem, vivamos verdadeiramente como seres humanos, o espírito que morreu deve reviver. Só assim poderemos recuperar a imagem de Deus que havíamos perdido. Para que o espírito que morreu reviva, deve aceitar a Jesus Cristo e receber o Espírito Santo como presente. O Espírito Santo vem ao coração para reviver o espírito morto e ajuda para que possa descartar as obras de trevas que Deus aborrece. Assim, o dar à luz o espiritual pelo Espírito Santo e ir praticando pela verdade é o processo de ser transformado numa pessoa de espírito e recuperar a imagem de Deus que perdeu. A seguir diz: batei e abrir-se-vos-á. Assim como registra Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor foi primeiro em bater a porta de nosso coração, através de alguma pessoa ou diversas maneiras, ou ao permitir-nos sentir a deidade e poder de Deus que há na natureza, fez-nos aceitar a Jesus, que é o Salvador. Agora é turno de nós batermos a porta do coração de Deus. Jesus disse: batei a porta. Isto significa que toque a porta celestial, isto é, o coração de Deus. Então, como se deverá bater a porta do coração de Deus? O bater a porta do coração de Deus refere-se a praticar conforme a palavra de Deus. 3. João 1,4 cita: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Se os filhos fazem alegrar os pais, eles quererão dar-lhe qualquer coisa. Do mesmo modo, quando nós praticarmos conforme a verdade, isto é, a palavra de Deus, ele se alegrará muito e nos dará resposta e bênção. Além disso, o que pode abrir a porta do coração de Deus é arrepender-se de todo o coração.
Quando nós nos arrependermos totalmente das falhas do passado e nos transformarmos, Deus se alegrará. Por isso, Salmo 34, 18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Portanto, nós devemos bater a porta do coração de Deus ao arrepender-nos de não ter atuado pela verdade e andar mais na luz. E espero que recebam à vontade a resposta e bênção que descem por essa porta aberta. Permitam-me orar por vocês. Bom Pai Deus, hoje compartilhei sobre como abrir a porta do coração de Deus e assim receber resposta e bênção. E assim mesmo, o que é que devemos pedir, buscar e obter? Se antes pedíamos só nossas necessidades diárias, ajuda-nos agora a pedir o que mais te agrada. Obra para que assim sejam irmãos bem-aventurados que recebem logo a resposta e bênção. Obrigado, oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.